Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e juntos vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, estamos juntos para refletirmos um pouco sobre a Palavra do Senhor. Que você aproveite esse momento e deixe o Senhor falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre quem é da família de Jesus. Quem é da família de Jesus? Talvez você estranhe um pouco essa pergunta, mas é exatamente isso que nós vamos aprender hoje, porque Jesus nos ensina que nós que o buscamos, que o seguimos, podemos ser de sua família. Vamos ver o que o texto diz. Marcos, capítulo 3, versos 31 a 35. Assim diz o texto. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Qual o valor da família? Se perguntarmos no texto, é a família de Jesus? Certamente teremos duas respostas. A família física são os que estão do lado de fora chamando a Jesus, e a família espiritual, que o próprio Jesus responde apontando para os seus discípulos. Nesse caso, nós temos a seguinte situação. Os familiares de Jesus estavam em Jerusalém celebrando uma festa e todos eles estavam juntos. Mas Jesus aproveitou para ensinar as pessoas, para pregar a palavra para os judeus. E os seus irmãos estranharam essa atitude porque cresceram junto dele e nunca tinham visto uma atitude assim. E por isso pediram para tirarem Jesus do meio daquelas pessoas. Eles pressionaram Jesus. Na sua imaginação, o que se passou na mente dos parentes de Jesus? Seus irmãos não acreditavam muito nele, não concordavam com ele e até o achavam meio maluco, segundo o texto que nós lemos. Isso não quer dizer que queriam vê-lo ser linchado ou morto, mas eles tentaram tirar Jesus dessa ideia. Então convenceram Maria, sua mãe, para irem chamá-lo e levá-lo de volta para casa enquanto havia tempo. Porém, na impossibilidade de entrar na casa para falar com ele, apelam para o trunfo que tinham, seu parentesco sanguíneo. Nós somos seus parentes, portanto,
temos prioridade e autoridade sobre ele. Ele tem que parar o que estiver fazendo e vir aqui falar conosco. Nós também constantemente apelamos para Jesus usando alguns trunfos. Gostamos de apresentar argumentos para pressioná-lo e para que ele nos atenda mais depressa. Usamos argumentos para convencê-lo a fazer o que queremos. Ou seja, eu sou dizimista, eu orei esta manhã, fiquei 40 dias de jejum, sou membro de igreja, sou uma boa pessoa, sou filho de Deus. Enfim, vários argumentos que nós falamos para convencer Jesus a nos atender rapidamente. E existem outros que são mais ousados, que determinam, exigem, ordenam, querem mandar em Jesus. Tudo é como se estivessem dizendo: Senhor, pare já o que estiver fazendo e venha me atender. Agora mesmo, faça o que eu digo e que seja feita a minha vontade. Não é esta a palavra de Jesus, principalmente na oração, em que ele nos ensina que a vontade de Deus prevaleça. Precisamos urgentemente aprender que Jesus não se impressiona com os nossos argumentos. Às vezes nós apelamos para o sentimentalismo, dizendo: ó Deus, como é que eu estou? Olha, vem me socorrer, vem me atender, eu estou sofrendo. E nós achamos que Jesus se impressiona com tais sentimentos. Ninguém tem privilégios maiores que outros diante dele. E ele não precisa que lhe digamos o que fazer. Ele sabe o que é prioridade. Ele sabe o que é importante. Suas prioridades são espirituais e não materiais. Ele não faz a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pode ser que a família de Jesus tenha tido boas intenções. Vimos que a família terrena vem ao seu socorro para tentar salvá-lo daquela multidão. É até hilário pensar no Salvador precisando de salvação. Eles se esqueceram que quem salva é Ele e não se pode usurpar o seu papel. Eles precisavam crer que ele não veio ao mundo para morrer num levante popular ou numa tragédia, sem que cumpra a sua missão. Não podemos negar que os seus parentes o amavam e estavam bem intencionados, mas tornavam-se um grande empecilho para Jesus. A intenção era boa, mas no fundo demonstrava incredulidade ou ingenuidade. Nós mesmos ficamos engajados em várias atitudes, em várias atividades dentro da igreja. Somos muito ativistas, marcamos programações, temos calendário e queremos cumpri-los a qualquer custo, achando que Deus se agrada de muitas atividades. Mas não é verdade. Deus se agrada que cumpramos a sua vontade. E dentre essas atividades que nós fazemos, será que nós fazemos aquelas que Ele nos mandou fazer? Por exemplo, pregar a palavra, evangelizar, ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Não, nós nos engajamos em fazer atividades que não tem nada a ver com a obra de Deus. Tem a ver, sim, com as coisas nossas, do nosso dia a dia, da nossa rotina, da rotina da igreja, muita burocracia, muitas reuniões administrativas, coisas que para Deus não significa nada. Nós precisamos gastar nosso tempo para fazer a vontade do Senhor e cumprir a missão que Ele nos deu. A intenção daqueles irmãos de Jesus era boa, mas no fundo demonstrava incredulidade, ou até ingenuidade, por pensar que talvez ele não fosse capaz de realizar o que prometeu e precisava de uma forcinha. Revelaram uma tremenda falta de fé. Somos nós quem precisamos de ajuda e salvação.
Somos nós que precisamos que Ele venha ao nosso socorro. Ele não precisa que o defendamos, como Pedro o fez e foi repreendido. A reação de Jesus, então, aponta para os seus discípulos e declara: esses são a minha família, mas não somente esses. Qualquer um pode ser a minha família. Não há uns poucos privilegiados. Todos podem se tornar minha família. Só há uma condição: que façam a vontade de meu Pai. Se assim fizer, este fará parte da minha família. Então vem a pergunta: você é da família de Jesus? Porque muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus. Muitas vezes nós dizemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Mas nós agimos por egoísmo, nós agimos por egocentrismo. Nós queremos que Jesus faça as nossas vontades. Mas quem faz parte dessa família são os que fazem a vontade de Deus. E é aí que chega o ponto que Jesus explica. Ora, quem quiser fazer parte da minha família tem que fazer a vontade de Deus. Tem que cumprir com os estatutos e os mandamentos do Senhor. Tem que ser fiéis, tem que ter uma vida santa, tem que se voltar para Deus, tem que ser uma nova criatura. Você também pode se tornar parte desta família espiritual de Jesus se você fizer a vontade de Deus. No texto paralelo a esse que lemos, que está em Lucas capítulo 8, verso 21, há uma explicação mais clara do que Jesus quis dizer com fazer a vontade de Deus. Nele, Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Então, você tem ouvido a palavra de Deus? Creio que sim. Todos nós ouvimos todos os dias uma palavra do Senhor, uma palavra de fé, uma palavra de exortação. Mas, e nós temos colocado isso em prática? Esta é a condição para tornar-se família de Jesus. É isto que significa fazer a vontade de Deus. Poucos tiveram o privilégio de fazer parte da família terrena de Jesus, quando ele desceu do céu e se fez carne, habitando entre nós. Mas muitos podem ter o grande privilégio de fazer parte da família espiritual de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Noutras palavras, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Esse segundo privilégio, além de ser eterno, é bem maior do que o primeiro. Experimente. Para fazermos parte da família de Jesus, temos que cumprir 4 condições. A primeira, ter uma experiência com Ele. Não é apenas ter um laço sanguíneo, como aqueles homens, os irmãos de Jesus, tiveram e acharam-se na autoridade de chamá-lo e de exercerem essa autoridade sobre ele. Quando nós temos experiência com Deus, a vida de Cristo se torna nossa vida. Isso é o que está escrito em Gálatas 2:20. Pois vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. O segundo ponto é que há um interesse em comum. Será que nós temos interesse em comum com Cristo? Mateus 12:30 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Assim disse Jesus, porque se nós tivermos realmente um interesse comum com Ele, nós ajuntamos e não espalhamos, e cumprimos com a sua vontade. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que nós devemos ter com Ele obediência total. É exatamente o que ele diz no versículo 35, quando ele fala: os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que cumprem a minha palavra. Isso quer dizer ter obediência. Servir ao Senhor
é obedecê-lo, é ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. E por último, ter um alvo em comum. Qual era o alvo de Cristo? A salvação da humanidade, a salvação das pessoas. Quando ele enviou seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, ele disse, ao mesmo tempo, salvai esta humanidade. E é dessa forma nós devemos fazer. E o nosso alvo qual que é? Talvez nós tenhamos muitos alvos na nossa vida, mas o de evangelização e o de pregação do evangelho puro e vivo que salva as pessoas. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Ser da família de Jesus não é simplesmente ser um membro de igreja ou ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas também realizar a sua vontade e cumprir a sua missão. Esta mensagem é para nos ajudar a entender que Jesus tem um propósito para todos nós. Não somos salvos apenas para ficarmos dentro de 4 paredes de uma igreja. Nós somos salvos para dizer à humanidade que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. Faça isso agora. Se você quiser realmente que Jesus o abençoe e esteja na sua vida, entregue a sua vida para o Senhor. E assim você fará parte da sua família. Para encerrar esta mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos faz parte da sua família. Somos teus irmãos, somos tuas irmãs, somos teus filhos, somos aqueles que estão sempre ao teu lado. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Que o Senhor abençoe a todos quantos estão ouvindo essa mensagem e toque os seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos, dê o seu like e faça sua inscrição no canal. E nós nos veremos novamente semana que vem, se Deus quiser. Tenha uma boa semana e um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.